Talvez você não entenda o que Deus está fazendo agora. Mas entenda o que Deus faz agora é para que lá no futuro você possa, em nome de Jesus, alcançar a graça em nome de Jesus e viver o quanto Deus, em nome de Jesus, tem preparado. Talvez Deus tirou você de um lugar, Deus fez uma visita há tanto tempo para você vir para Canavieiras, tudo é propósito de Deus. Deus ele não é Deus de obra incompleta, Ele é Deus de obra completa. Você está aqui, você, em nome de Jesus, entenda que essa é a vontade de Deus. E precisamos, em nome de Jesus, descansar, sair desse quadro de crise, de ansiedade, porque nada disso vai resolver. Você não vai poder resolver nada. Você não vai ter capacidade para poder resolver o que você está enfrentando. Você vai? Não. Você está dizendo o seguinte: espera tão somente em mim. Por que esse desespero? Por que essa angústia? Talvez hoje você pediu alguma resposta para Deus, ou durante a semana, ou ontem você pediu alguma coisa para Deus. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, tudo é meu, espere em mim, que na minha hora, no meu tempo, eu vou te dar. E é exatamente o que nós vamos estudar nessa noite. Eu queria que você entendesse quando Paulo ele fala assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aí eu pergunto para vocês nessa noite: por que Paulo fala isso? Por que Paulo ele fala para essa igreja agora pequena em Roma, onde o Império Romano estava agora de alguma forma tomando tudo? A igreja bem pequenininha, menor do que essa. Paulo está dizendo o seguinte: eu não me envergonho de ser de Cristo, porque é o poder de Deus. O que nós vamos estudar em Romanos capítulo 1, a partir do verso 8 ao 17, que é continuidade do capítulo 1, irmãos. Nós vamos entender aqui o que é que Deus está querendo falar com a gente. Em nome de Jesus. Tem algum visitante nessa noite aqui? Tem algum visitante? É todo mundo da casa? Ale, tchau. Deus abençoe, minha flor, viu? Como é seu nome? Miraci. Iraci. Miraci. Mira. É Mira, né? Aleluia, dona Mira. É porque aqui chega como telefone sem fio. Aí corta pela metade. Tem um casal aí na frente de Lion. Ah, é da casa. É o casal que veio de Ilhéus? Ah, tá. É o casal que veio da Lagoinha? Ah, tá vendo? Tá vendo, gente? A informação chega rapidinho. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. E sinta-se na sua casa, à vontade. Glória a Deus. Ah, por isso que alguém falou assim: já arrebatei um bocado de coisa, pastor. Os filhos, né? Mas, irmãos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Eu acredito que já tem um mês que nós estudamos o prefácio e a saudação de Paulo para a igreja de Roma. Agora nós vamos, em nome de Jesus, dar continuidade, onde Paulo agora ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. Mas alguma coisa prendia Paulo para ele não chegar a Roma. É interessante que Deus quis que Paulo fosse para Roma preso. Por quê? Porque ele preso, ele dava mais resultado. Por quê? Ele falava do evangelho para os reis, para os gentios e para os príncipes daquela época e para o imperador. Então, se você for ver a história de Paulo, ele prega mais, ele escreve mais livros ao bem preso. Aí talvez você fale assim: pastor, eu não entendo o propósito de Deus. Não é para poder entender não, irmão. Tem coisas que Deus faz ao bem que a gente não vai entender, Lila. Tem coisas que Deus mexe que a gente não vai entender nunca, Natasha. Tem coisas que Deus faz que a gente não vai entender nada. Quer ver uma coisa? Como é que Deus abençoa Jacó?
muda o nome de Jacó. Jacó foi trapaceiro, roubou. E aí Deus muda o nome dele, faz como a nação. É dos filhos dele que vem as 12 tribos de Israel. Então você não vai entender nunca. Tem um rei Acabe que foi um dos piores reis, que seguiu as mesmas coisas que Jeroboão. Jeroboão, quando agora o Salomão morre, Jeroboão sai do Egito, volta agora, onde agora todo o povo de Israel queria de alguma forma que alguém fosse falar com o filho de Salomão, que foi Roboão. Roboão falou o seguinte: vai pedir os conselhos agora os anciãos aconselham ele agora para que possa. Vamos sim. E aí vem um profeta e profetiza: olha, o Senhor está dizendo que vai entregar em sua mão, Jeroboão, 10 tribos. Mas se você continuar na minha presença, o seu reino vai prolongar. Só que Jeroboão, ele faz os primeiros, só que ele aí começa a entrar em embate com Roboão. Ele falou o seguinte: olha, eu não vou trazer esse povo para Jerusalém, porque senão esse povo vai se voltar para Roboão. Eu vou agora fazer um lugar, dar um nome, para que esse povo venha adorar aqui. Então ele agora, lá no Monte Samaria, ele cria lá um outro templo, cria um outro Deus lá, e o povo passa a adorar. E Acabe, assim, ele dá continuidade. E aí Acabe, você sabe muito bem a história, casa com uma mulher chamada Jezabel. E só que Acabe, quando Deus falou que ele ia morrer da mesma forma que ele matou Nabote, né? Ele falou o seguinte: olha, fala para Acabe que da mesma forma que ele matou, os cães vão lamber o seu sangue da mesma forma. Só que quando um profeta Elias vai falar com ele, ele se volta para Deus e fala assim: Senhor, me perdoe. Na mesma hora, Ginele, o Senhor fala assim: olha, Elias, volta lá, porque Acabe se arrependeu. Isso mostra, irmão, que arrependimento mexe com o coração de Deus. Uma vida transformada mexe com o coração de Deus. Então, olha só o texto. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, verso 8: dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro, pois Deus, a quem sirvo, em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-lo. O verso 11 diz assim: porque desejo muito vê-lo, a fim de repartir com você algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu me propus a ir visitá-lo, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também eu tenho conseguido entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Aí vem agora o poder do evangelho. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O tema de hoje é o evangelho que é aquele que fortalece a igreja e que revela a justiça de Deus. Aí está na sua apostila para você poder riscar.
O tema central desse texto, irmãos, é que Paulo mostra que a igreja ela é fortalecida pelo Evangelho, porque ele gera gratidão, gera comunhão, gera serviço e coragem missionária e revela a justiça de Deus. Abrindo aqui um parêntese, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar pela vida da mãe de Toninho, que acabou de dar entrada agora no hospital, não está bem. Tá bom? E também vamos orar pela mãe de Jones, que também foi às pressas levada para Ilhéus, porque também não está bem. Vamos orar? Eterno Deus, neste momento, nesta hora, Senhor, nós pedimos, ó Pai, a Ti, Rei da Glória, todo o poder, ó Deus, a graça do Senhor. Pai querido, neste momento agora eu te peço pela vida da mãe de Toninho, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ela foi agora encaminhada para o hospital, Senhor, porque a pressão está de 20. Deus, te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa vir controlar a pressão, meu Pai, da tua serva. Te pedimos, ó Pai, agora que o Senhor possa intervir, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos agora, meu Pai, que o Senhor possa visitá-lo, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus do Pai, que não depende de médico nenhum, Senhor, porque agindo o Senhor, quem impedirá, Senhor? Pai, em nome de Jesus, ó Pai, visita agora ela, Senhor. Em nome de Jesus. Controla a tua pressão. Não sei, ó Pai, o que está deixando essa mulher preocupada, mas que ela venha tão somente descansar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Toma Toninho, toma a Gabriela em Tuas mãos. Toma, Senhor, a sua mãe. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos agora também, Senhor, a mãe de Jones, ó Pai, que não está bem. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ela foi encaminhada, meu Pai, né, hoje, Senhor, para Ilhéus. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Pai querido, eu sei, ó Pai, que os médicos, meu Deus, eles dão o diagnóstico dizendo que não tem mais jeito, mas nós sabemos, meu Pai, que Tu és o Deus do impossível. Pai, em nome de Jesus, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Então visita, Senhor, a mãe do Jones agora. Faça o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, porque sabemos que a Tua vontade ela é boa e perfeita e agradável. Toma ela em Tuas mãos. Toma a vida de Jones, de Janaína. Toma a vida, meu Pai, dos seus familiares em Tuas mãos. Em nome de Jesus te pedimos nesta hora. E a igreja diz: amém, graças a Deus. Irmãos, eu quero iniciar essa introdução um pouco com impacto. Olha só. Se você fosse condenado à morte hoje pelo crime mais vergonhoso, entenda uma coisa, vou repetir. Se você fosse condenado à morte hoje pelo crime, Ana Júlia, mais vergonhoso possível, você gostaria que a sua família agora transformasse o instrumento da sua execução no símbolo principal da vida deles? Acho que ninguém. Eu acho que ninguém. Você usaria uma joia em seu pescoço com o formato de uma cadeira elétrica ou de uma corda de enforcamento? Para nós, entenda uma coisa, para nós no século 21, a cruz se tornou um objeto bonito. E nós temos uma cruz aqui bonita, linda. Preste atenção. Ela está no topo de igrejas, aquelas mais majestosa em pinturas caras e pingente de ouro. Mas no primeiro século, gente, pregar que o Salvador do mundo morreu em uma cruz era o equivalente a pregar um rei do universo, onde ele foi executado em uma cadeira elétrica, em praça pública. Era um absurdo completo, era uma loucura escandalosa. Entenda que quando Paulo Paulo escreve aos cristãos em Roma, ele diz: não me envergonho do Evangelho. Entenda isso. Entenda isso. Ele não está apenas aqui, Adeva, usando uma frase de efeito. Ele está fazendo uma declaração de guerra cultural contra o maior império que o mundo já conheceu. Hoje nós vamos entrar no coração do Império Romano para entender as 5 marcas de uma vida, de uma igreja impactada por essa mensagem revolucionária.
Quando você lê Romano, você vai entender que Paulo está entrando dentro do Império Romano. Ele está agora combatendo a cultura com essa igreja. É por isso que ele diz: eu não me envergonho da cruz de Cristo. Isso traz o que para mim, pastor? Eu não posso me envergonhar. Aonde eu estiver, eu tenho que entender que eu sou marcado por Cristo. Eu levo na minha vida a marca de Jesus. Eu fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais o pensamento que eu tinha outrora. Eu não tinha mais, como posso dizer, eu não tenho mais o controle da minha vida. Quem controla a minha vida, o meu pensamento, o que eu vou fazer é Deus, porque eu pertenço a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz: não vou me envergonhar do Evangelho. Entende, irmãos? Ele não está usando palavras de efeito para poder dizer coisa bonitinha, não. Ser crente é coisa séria. Ser crente é entender que alguém morreu por mim. Hoje eu tenho a graça, me basta. Olha o que a Ana Júlia falou hoje. Só pelo fato de você estar vivo hoje, isso é graça. Isso é misericórdia, não porque eu e você merecemos. Quando você abrir os olhos, entenda uma coisa: Senhor, obrigado, Pai, porque eu estou vivo. Muitos desceram à sepultura, muitos foram encaminhados para o hospital com tipo de câncer, 3 tipos de câncer. Mas você está aqui, isso é graça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então você não pode se envergonhar do Evangelho, não. Paulo escreve aos cristãos em Roma com coração pastoral. E ele ainda não havia visitado aquela igreja, mas já tinha notícias da fé dessa igreja. Entenda uma coisa: antes de explicar grande doutrina da carta de Romanos, Paulo vai revelar a sua gratidão, seu desejo de comunhão e a sua profunda convicção do Evangelho. O testemunho dessa igreja estava impactando, Eduardo, todo o Império Romano. E eu pergunto para você nessa noite, igreja de Cristo: o seu testemunho está sendo impactando vidas? Aonde você passa, você deixa o cheiro de Cristo, a marca de Cristo? Aonde você chega, você diz quem você é, ou você se esconde? Precisamos, em nome de Jesus, irmãos, não se envergonhar, Diogo, do Evangelho. Aonde você estiver, você tem que dizer: eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele, a minha vida mudou depois que Ele me escolheu. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, o livro de Romanos vai nos tirar da zona de conforto. Vai tirar coisa de lá de dentro e jogar para fora, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu nasci assim, eu cresci assim. Você nasceu de um jeito, mas em Cristo você tem que ser diferente. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Nós temos que ser diferente, irmãos, em atitude, na fala, no andar, no olhar, em algumas percepções. Precisamos entender que eu fui marcado, eu fui selado. Hoje não vivo mais eu. É Ele que dirige a minha vida. Eu vou repetir, irmão, vou repetir o que eu já vim falando há muito tempo. Vai ficar tudo aí. Olha as coisas que estão acontecendo. O arrebatamento está próximo. A igreja precisa se despertar para isso. Você está preparado? As suas lamparinas estão com azeite? Se não está, você tem a oportunidade de poder encher. Mas como pastor eu vou encher a minha lamparina? Com a palavra, com a vida devocional, intimidade com Jesus, uma vida constante em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então entenda, irmãos, antes de explicar a doutrina da carta, Paulo revela algo mais poderoso. Esse texto ensina que uma igreja saudável, ela não é sustentada apenas por atividades. Tem igrejas, Albinha, até porque a gente não está nem aí para que a igreja faz, deixa de fazer, porque no final cada um dará conta de ser quem é Deus, né? Mas olha só,
Olha só, Jesus estabelece sua igreja não para ela poder ficar vivendo de atividade de eventos. Estrutura, reputação, ela é sustentada pelo Evangelho de Cristo. A palavra, a Bíblia tem que ser a centralidade do púlpito. Então nós precisamos disso, mas hoje, irmãos, o Evangelho cresceu sim. O IBGE diz que tem mais de 85% do cristão no Brasil. Mas vamos agora separar evangélico de cristão? Evangélico tem muitos. Igrejas nesse século agora é um bocado, irmãos. Está crescendo um bocado de igreja, está criando um bocado de igreja. Mas será que está sendo igrejas verdadeiramente cristocêntricas? Há um perigo, porque o Evangelho hoje está de alguma forma desacreditado. Banalizou o Evangelho, porque as pessoas não têm dado o testemunho e não estão nem aí com o Evangelho, que é o poder de Deus. E aí quando eu pergunto para uma pessoa, e aí como é que está a sua vida, a sua fé? Pastor, tá bom. Bom como? Você está lendo a Bíblia? Você está tendo intimidade com Deus? Não. Falei, então não está bom. O Evangelho, ele é confronto. É boas novas, Albinho, mas também é confronto. E precisamos entender isso. Olha, entenda. Olha o versículo 8, irmãos. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, graças ao meu Deus, por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Isso quer dizer o quê? A fé que vocês têm é proclamada, cara, onde você estiver. É na sua escola, faculdade, é no trabalho, é lá que a sua fé é proclamada. É dizer o seguinte: eu sou crente, eu sou diferente, eu sou de Jesus. Nós temos que anunciar isso. Entenda uma coisa: a evidência de uma fé comunitária frutífera é uma igreja marcada por uma fé conhecida. Está aí. Entenda uma coisa, irmãos. Tem aí o tracinho, não tem? Não tem o tracinho aí para poder preencher? Tem, né? Você vai colocar aí, ó. Todo mundo. Se tiver caneta aí, coloca, viu? Mas vamos lá. Paulo começa agradecendo a Deus porque a fé dos irmãos em Roma era anunciada em todo o mundo. Isso não significa fama vazia, mas isso quer dizer testemunho verdadeiro. A fé daquela igreja era percebida e havia sinais concretos de confiança em Cristo. A igreja, ela tinha uma fé, tinha um testemunho, onde todo o Império Romano reconhecia aquela igreja como igreja de Cristo. Quem entendeu aqui? Entenda a coisa, uma igreja não deve buscar aplausos, mas deve viver de modo que Cristo seja visto nela. O povo está vendo Jesus em você? Vou repetir. O povo lá fora está vendo Jesus em você? Como é que você se veste? Como é que você se comporta? Como é que você anda? Como é que você fala? Como é que você trata as pessoas? Está exalando Jesus? O problema é que às vezes um tipo de mensagem dessa, irmão, parece que a gente só ouve aqui, mas quando a gente sai daqui, parece que a gente esquece tudo do que a gente aprendeu. Então olha só, Paulo inicia com uma Eucaristo. Isso quer dizer ação de graça por meio de Jesus Cristo. A expressão em todo o mundo, ele vai indicar que o testemunho da igreja em Roma ecoava pelas rotas comerciais do império. Roma era o centro do poder político e do paganismo, mas a igreja local brilhava pelo contraste. O Império Romano adorava outro deus, Alexandre o Grande. Era um império cruel. A igreja era pequena, então ela dava testemunho de quem ela era lá fora, irmãos. Precisamos entender isso. Aí vem agora, para nós podermos entender, tem um Pax Romana e o Pax Cristiana. Isso quer dizer o quê? A paz de Roma e a paz do cristianismo. Mas vamos lá. Aqui representa, Carmen, dois modelos opostos de alcançar e manter a paz na história ocidental,
contrastando agora a paz imposta pela força imperial com a paz espiritual baseada no amor e na justiça. Entenda uma coisa, que aqui está o comparativo claro entre dois conceitos. Primeiro conceito, Pax Romana, a paz de Roma, como que era? Olha só, refere-se a um período de 200 anos de estabilidade relativa, iniciado pelo imperador Augusto por volta de 27 a.C. Olha só como era a paz de lá. E que durou até 180 depois de Cristo. E como é que era a natureza da paz de Roma? Eu vou dizer para vocês. Era uma paz imposta. O que é paz imposta? Vamos lá? Determinado. O que mais? Vamos lá. Paz imposta. Alguém põe. Obrigada, forçada. Vamos lá. O que mais? Se você não fizer, você morre pela espada. Autoritária. Agora vocês entendem, irmãos, quando Pedro vai pescar, entenda, às vezes a gente fala de Pedro, mas você não sabe do contexto cultural daquela época. Os caras ficavam na beira da praia, recolhendo os impostos. Sabe o que isso quer dizer? Eu já expliquei isso aqui, eu vou explicar de novo. Pedro chegava, não pegava absolutamente nada. Era pouca coisa, e era para o sustento da família. Só que lá ficava o Mateus, que era cobrador de impostos. Tudo era para Roma. Quase 90% do imposto era para Roma. Então, ou seja, se Pedro pegasse 10 peixes, 9 era de quem? Roma. E se viesse algum peixe morto, o morto era para Pedro, os vivos, os bons, era para quem? Para Roma. É por isso que os caras se revoltam de tal forma que eles queriam agora um Messias que viesse resolver o seu problema político e econômico, social e cultural. Agora, quando vem Maria, aquele homem bem franzino, porque naquela época, dentro da cultura, Jesus não era de cabelo liso, não era de olhos azuis, não era claro, ele era judeu, trabalho braçal, no sol, a pele dele era escura, ele tinha um cabelo um pouco crioulo, crespo, ele tinha um pouco de barba, porque todo judeu tinha barba naquela época. Jesus aparente dessa forma. Aí está João Batista. Agora imagine ver um homem, ele tinha um corpo meio dourado, Jesus. É trabalho braçal. Eu sempre brinco com o Toninho, que ele não era alto. Aí João fala assim, vem lá aquele que vem tirar o pecado do mundo. Eu acredito que quando todo mundo olha, assim, é aquele que vem aí. Você entende agora? Até porque quando Jesus chega, irmãos, antes dele vieram outros dizendo que era o Messias. É por isso que agora tanto o Sinédrio, junto com Roma, passa agora a fazer um plano para poder pegar Jesus. Porque dizia, é um outro impostor que está chegando. Entenda a cultura, para depois a gente conhecer Jesus Cristo. Quem está entendendo isso aqui, gente? Então, esse era uma paz imposta. Era uma paz imposta, a estabilidade política, o fim de grandes guerras civis e a ausência de ameaças externas foram alcançadas através do poder militar esmagador. Então, ou seja, da repreensão sangrenta a qualquer rebelião. E qual era o meio de controle de Roma? Era realizada pela espada, exigidas pesando os impostos, submissão ao imperador e forte centralização do poder. E qual o foco disso, irmãos? A ordem social, a expansão e a manutenção do domínio territorial, integração econômica por meio de infraestrutura, estradas e pontes. Ou seja, era o império que estava acima de tudo. Mas essa era a paz imposta. E se você não tivesse como pagar, os seus filhos eram escravos.
Entenda isso, irmãos. E a paz de Cristo? É o conceito espiritual, teológico, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, que mais tarde foi politicamente adotada na Antiguidade e na Idade Média para descrever a visão de um mundo sobre os princípios cristãos. Ou seja, Paulo agora diz, olha, esse é o Império Romano, essa é a paz dele, mas a paz de Jesus é o contraste daquilo que vocês estão vivendo dentro de Roma. Então, ou seja, a paz de Jesus excede o quê? Todo entendimento. A paz de Cristo que essa igreja estava vivendo era dentro de um contexto de perseguição. Entenda uma coisa, irmãos, a paz não é essa paz que o mundo escreve em um cartaz, vai para a rua, queremos paz. Não é essa paz não, Albinha. A paz de Cristo excede todo entendimento. A paz de Cristo vem dentro do problema. A paz de Jesus vem no meio de uma turbulência. A paz de Jesus nos conforta. Aleluia. Quem está entendendo aí, gente? Glória a Deus. Então entenda uma coisa. É uma paz redentora, é uma paz relacional e que não visa dominar, mas ela transforma corações através da justiça. E que justiça é essa? Justiça de Deus, reconciliação e compaixão. E por meio dessa, era conquistada não pela força ou pela espada, mas pelo alto sacrifício, pelo perdão e pela expansão de um reino espiritual. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Irmãos, aquela expressão, ofereça a outra face. É quem tem esse texto? Às vezes a pessoa olha, pastor, ofereça uma outra parte. Oferecer isso, irmão, não é literalmente alguém te dar uma tapa na face. Ou se for, não é isso? Mas oferecer a outra face é que você tinha uma face antes de conhecer. Hoje você tem uma outra face. E quem a face é? De Cristo Jesus em você. É uma nova fase, é uma nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo. E por que a gente não vive o novo em Jesus? É difícil, mas tem que viver. É ou não é, Albinha? É difícil, irmão, manter a santidade. E que foi a Albinha pegou aqui em uma quarta-feira falando sobre santidade, ser santo. Você não acha que eu assisti? Não, assisti. E precisamos viver isso. Precisamos em nome de Jesus, sabe por quê? Ela é conquistada não pela força ou pela espada, mas pelo alto sacrifício, pelo perdão, pela expansão do reino espiritual, a harmonia entre os povos, a igualdade perante Deus e a caridade propondo um estilo de vida que transcende as fronteiras, lealdade política, integridade, o cristão precisa manter em nome de Jesus. É por isso que eu falei, irmãos, quem comemora São João, ainda bem que aqui é família, quem comemora São João é uma festa pagã. Você está comemorando a morte de um profeta que veio para anunciar Jesus. E aí tem irmãos, tem igreja que veste criança de roupa junina, coloca chapéu, você come milho, você bebe licor, você vive dentro de uma cultura pagã. Nós não fazemos mais parte disso, irmã, igreja. Eu fazia parte, eu dançava quadrilha, eu bebia licor, eu comia canjica, eu passava milho em épocas. Mas tudo era, Albinha, comida sacrificada a um ídolo. Então a igreja precisa entender que ela não faz parte mais deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai com a vossa mente. A nossa mente é renovada em quem? Em Jesus. O problema, Albinha, é que nós, como cristãos, queremos ser bonzinhos para os outros de fora, achando que isso vai resgatar aqueles para Cristo. Não! Precisamos ir na contramão do mundo. Precisamos ser diferente. Precisamos, em nome de Jesus, entender isso, irmãos. Eu não faço mais parte do paganismo deste mundo que ele nos oferece.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, irmãos. Deixa passar a festa junina, que tem um bocado de milho, aqui vai ficar barato. Mas quando você faz na época, você está comemorando algo. E depois eu vou trazer um estudo sobre festa junina. Tem entidades por detrás disso. E precisamos entender isso. Roma se orgulhava e garantida pela força brutal, pelas legiões militares, pelas espadas, pelo sangue dos inimigos de César. O Império Romano media o poder pela capacidade de esmagar, dominar os outros. Mas no coração dessa mesma Roma, olha só, brotou uma igreja que vivia a paz de Cristo. Aleluia. Pessoas que mediam o poder pelo amor, pelo serviço mútuo, pelo sacrifício. Enquanto César derramava sangue dos outros para governar, os cristãos davam vida uns pelos outros. E nós precisamos dar vida pelos outros. Entenda, irmãos, o que as pessoas dizem sobre a fé da nossa comunidade local. O que é que as pessoas dizem sobre a sua igreja lá fora? Porque lá fora você vai dizer o quê? Eu não sou crente, eu sou da igreja Vida e Paz. Aí é que está. Toma cuidado. Porque a pessoa que vê você fazendo algo errado vai dizer o seguinte, na sua consciência: lá nessa igreja eu nem piso. É ou não é assim? É. Teve uma vez o Éder dando testemunho lá dos homens. Ele trabalhando, em uma ocasião lá, ofereceram para ele cerveja e tudo. Ele falou o seguinte: não, eu não bebo mais não, que agora eu sou uma nova criatura. Então, irmãos, precisamos, em nome de Deus, nos adequar. Mas parece que tem gente que vive com a multidão, né? Aonde a multidão está, eu vou, porque eu sou visto. Não, irmãos. Não. A gente tem que dar exemplo. Lá na recepção daquela loja, do seu trabalho, está lá uma garrafa de licor, está lá um bocado de amendoim. Aí você olha para um lado, não tem ninguém que te conhece, e você: é ou não é? É. Não é? Ai, Deus. Ô, gente, ó, eu aprendi a fazer calda de genipapo. Calda, tão gostoso a calda. Mas olha só, a irmã Vilma me dá, não sei como ela consegue, mas ela me dá genipapo todo ano. E é para todo mundo. Todo ano tem genipapo. É. Então entende, irmãos, não fazemos mais parte disso não, irmãos. Hoje, gente, eu queria que vocês entendessem isso. A cultura de Canavieiras pagã não te pertence mais. Festa de Canaveira não te pertence mais. Festa da cidade não te pertence mais. É cavalgada, não te pertence mais. Você é diferente, irmão. Você é de Jesus, glória a Deus. Louvar. As suas vestes é santa, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você é separado. E é quando chegar lá no dia: ah, Senhor, é porque eu gosto, né? Não, irmãos. O que as pessoas dizem sobre a fé da sua comunidade local? O nosso estilo de vida vai contrastar, gente, com a cultura agressiva, egoísta do nosso mundo atual. Do nosso mundo atual. Isso. Acho que, não sei para quem eu falei, eu não consigo no meu Instagram colocar música secular de forma nenhuma. Eu não consigo. Há uma foto de minha família, de eu colocar música secular. Ah, pastor, é música, como é? Internacional. Eu nem entendo inglês. Ah, porque a música é bonita, de Djavan, é cultural, é MPB, é Jorge Ventilo, porque eu curtia isso. Irmão, você curtia, hoje você não curte mais. Tem tanta música boa e bonita, como é? É de Paulo César Baruch,
de João Alexandre, Sérgio Lopes, uns caras inteligentíssimos, gente. E tem cada letra. Cada letra de amor é linda demais. Então, isso não faz mais parte do meu convívio. Eu fico, gente, pirado quando eu vejo um crente. Ainda bem que não é daqui, viu, gente? Glória a Deus. Pode falar. Sim. Sim. E tem tanta música bonita de amor para namorado, não tem, gente? Tem. O problema, irmãos, olha para cá. O problema é que a gente quer agradar todo mundo. E não vai. Não vai. Ache você ruim ou não. Nós somos separados. A não ser que você fale o seguinte: Senhor, eu não quero viver essa vida não. E abandona ele. É uma escolha sua. Agora sim, não manche o nome de Jesus Cristo lá fora. Seja você autêntico. Eu não vou com a multidão, sabe por quê? A multidão não é a voz de Deus. Que diz aí, a voz de Deus é a voz do povo. É o quê? A voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Não é não. Não é não, irmão. A voz do povo disse o seguinte: crucificam. O que receberam ele em Jerusalém, bendito vindo anda, falou o seguinte depois: crucificam. Pastor, isso quer dizer o quê? Toda vez que você se manifesta diferente daquilo que você acredita, você está dizendo: crucificam. E eu já falei, os irmãos que estão à frente de trabalho, se eu ver alguma coisa fora, eu falo para Daniel, falo para Albinha, que são líderes, deixa sentado, porque aqui é lugar, gente, de quebrantamento, de uma vida santa, de uma vida que fala e que exala o nome do Senhor. E não me cancele do seu Instagram. Deixe lá. Por mais que seja brincadeira, irmãos, a gente precisa, em nome de Jesus, a gente precisa viver isso. Então, o que as pessoas dizem sobre a sua fé? A segunda coisa, o versículo 9 e 10. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, olha só, pois a Deus a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-lo. Até aí. Isso aqui, Paulo faz uma oração intercessória como base do ministério. Sabe por quê? O ministério, só é sustentado por oração. Por oração. Então, ou seja, Paulo invoca a Deus como testemunha do seu serviço espiritual, adorar através do serviço sagrado. Ele usa o termo adialeptos, que quer dizer sem cessar, mostrando que a sua mente está constantemente sintonizada nas necessidades daqueles irmãos. Então Paulo diz que servia a Deus em seu espírito e que fazia menção dos irmãos constantemente em oração. Ou seja, poxa, eu vou fazer menção, vou orar pelo Ministério Kids, vou orar pelo louvor, vou orar pelo som, vou orar em nome de Jesus pela mídia, vou orar pela recepção. Nós temos que ser esse intercessor. Nós temos que ter uma vida de oração em nome de Jesus. Não levanta a mão, irmão. Não, irmão. Quem não tem uma vida de oração, não levanta a mão, não.
Precisamos ter, irmãos. Como é que você diz que você é de Cristo se você não fala com Ele, não lê a palavra, não tem uma vida devocional? Como? Aleluia. Entenda, Paulo diz que servia a Deus em seu espírito, que fazia menção dos irmãos constantemente em oração. Antes de visitar Roma, Paulo orava por Roma. Antes de ensinar, irmão, lembra quando tem um rapaz, Luiz Cláudio, é maestro. Ele morava em Taubaté, olha só, em São Paulo. Deus trouxe ele para Ilhéus em espírito, em um sonho. E ele falava, e ele morava no bairro da Conquista, e tinha um pontal, que é bem longe, né, cara? Que tem que usar a ponte. Ele ia, descia a ladeira, atravessava a ponte, ele ia em uma panificadora comprar o pão. Sabe por que ele fazia isso? Ele falava que o trajeto que ele ia foi o trajeto que Deus mostrou para ele lá em Taubaté, em sonhos. E Deus falou para ele que ele iria morar em Ilhéus. Tempo passou, a igreja Lindinópolis chamou ele para ser o maestro. E ele deu esse testemunho. Então entenda, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor visita muitos aqui em sonhos, sim ou não? Deus fala com muitos em sonhos, em nome de Jesus. Então, Deus não é Deus de confusão. Eu sei que tem muita gente aqui que veio de outra cidade, que veio para cá, que Deus mostrou, e glória a Deus, e vocês ficaram. Não entre em crise não, porque é Deus que determina tudo. Se Deus quisesse que você fosse embora daqui, Ele não tinha te chamado para você vir para aqui. Sim ou não? Ele não é Deus de confusão. Então entenda uma coisa, irmãos. Paulo visitava Roma em sonhos, em oração, Albia. Paulo orava por Roma antes de ensinar, ele intercedia antes de agir, ele dependia de Deus. Paulo submete aos seus planos de viagem à soberana vontade de Deus, e ele entende que o desejo de fazer a obra deve ser moldado pelo tempo e pela soberania de Deus, o dono da obra. Glória a Deus, amém? A liderança, olha só, a liderança e a vida cristã saudáveis gasta mais tempo intercedendo pelas pessoas no secreto do que gerenciando estrutura no público. Entenda uma coisa, gaste tempo orando pelas pessoas. Quando você viaja, quando você chega a Deval, tem saudade, tem no povo? Tem, não tem? Ô irmão, deixar a família é difícil, é ou não é, Albinho? Deixar a família para poder vir é difícil, mas é a missão, porque os meus, o Senhor está cuidando, amém? Minha mãe, Deus está cuidando. Daqui um dia, Albinho, não vou ver ela mais, mas Deus está cuidando dela, está cuidando de tudo lá. Glória a Deus. Quando eu tenho oportunidade para ir em Ilhéus, eu vou dar um cheiro nela, em nome de Jesus. Mas eu tenho a minha vida, ela está nas mãos do Senhor, ela está guardada pelas mãos do Senhor. Glória a Deus por isso. Então entenda uma coisa, gente, o nosso projeto e a nossa caminhada diária nasce de reunião de planejamento humano ou de joelho dobrado e de intercessão contínua. Ou seja, o seu projeto de vida nasce aqui. Entendeu o propósito? Projeto de vida sempre vai nascer da onde? Joelho. É a melhor coisa. Deus escreve tudinho bem claro para você. Não se preocupe, eu estou no controle. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vou repetir, o nosso projeto e a nossa caminhada diária nasce de reunião de planejamento humano ou de joelho dobrado em intercessão contínua. Nenhum ministério, nenhum projeto saudável sobrevive sem oração. Não sobrevive. A igreja precisa de planejamento, ensino e serviço, mas tudo isso deve nascer na dependência de Deus. Oração. Uma igreja que ora reconhece que a obra é de Deus, não apenas de homens.
Entenda uma coisa. Então coloca aí. O primeiro tópico, todo mundo, amor ou serviço mútuo invisível. Parte 2, sem cessar, vontade, intercedendo ou orando. Eita glória. Parte 3, versículo 11 ao 13. Amém, irmão? Vamos lá. Porque desejo muito vê-lo, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-lo, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Agora, por que Paulo era impedido? Quem sabe responder? Por que Paulo era impedido de ir para Roma? Se você pegar lá dos capítulos 19, 20, 21, você vai ver que Paulo, ele é levado preso, vai para os gentios, vai para os reis, Agripa, e lá ele é condenado. Chega um momento que ele fala o seguinte: olha, eu sou cidadão romano. Quem lembra essa parte? Então, ou seja, a gente não pode agora mexer com esse homem, porque ele tem a sua cidadania romana. Até porque se o Império Romano souber disso, vai matar a gente. Aí prende Paulo, leva ele no navio, onde agora tem o naufrágio. E ele vai para a ilha de Malta. Quem lembra disso? Lá tem o naufrágio. O navio quebra todo, uma serpente morde Paulo. Aquele povo, olha o que Paulo passou, irmão. Até chegar na Itália. Mas o cara queria, Albino, ele tinha sede de poder anunciar Jesus. Como é que ele anuncia Jesus, pastor? Preso agora em Roma. Ele começa a falar agora da sua conversão, daquilo que Jesus é. Você ia pregar, gente, dentro de uma cadeia? Você ia falar de Jesus, cara, dentro de uma cadeia, preso lá? Não. Paulo pregava mais preso. Como assim, pastor? Lembra do carcereiro? Quem estava preso? Paulo e quem? E Silas. Eles estavam presos como? Em pé? Não. Olha como que era a masmorra daquela época. Ele estava no subsolo do império. E como ele era preso, Paulo, eles tinham uma cabeça, as mãos e os pés. Era assim a prisão. O corredor passava, ficava só as costas. E toda vez que o carcereiro passava, dava chicotadas nas costas. Paulo e Silas louvavam a Deus nessa posição. E diz a Bíblia que à meia-noite o anjo visitou, Jesus visitou e abriu as correntes. E aí todo mundo, cada um ficou solto. O que é que você faria nesse momento? Você queria o quê? A oportunidade. Paulo falou o seguinte: ei! Não se mate, coloque a sua espada de novo, porque está todo mundo aqui. O carcereiro se vira para ele e fala o seguinte: como é que eu faço para conhecer esse Jesus? É o testemunho, gente, fala mais alto. É ou não é? É o testemunho. Então entenda, irmãos, entenda que a reciprocidade na comunhão dos santos, ela gera uma comunhão que fortalece mutuamente. E aí eu vou deixar isso para quarta-feira que vem, que já é 9 horas. Cenas dos próximos capítulos. Amém? Eita Jesus, eu não tenho pressa de poder ir, não, gente. Nós temos todo o tempo, não, Bia, todo o tempo do mundo. Quem anotou aí, irmãos? Hã? Vamos lá. O 1, coloca aí, nessa linha aí. Todo mundo, amor ou serviço mútuo invisível. O tópico 1.
Eu vou colocar lá, não, é seu. Eu vou colocar lá, é lá no grupo da igreja. Seu é. Oi? Invisível. Invisível, isso. Isso. Um primeiro. Hã? Não, o 1. É o tópico 1. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? 1. Comentada em todo o mundo. Ou ainda, contraste cultural, através do amor ou serviço mútuo, tá bom? Embaixo, uma fé genuína e bíblica nunca permanece invisível, entendeu? Pronto. O tópico 2, a oração intercessória como base do ministério, o ministério sustentado por oração. Aí vem a igreja local expandia a paz de Cristo através do sem cessar da submissão mútua e do amor sacrificial. O princípio, uma fé genuína bíblica nunca permanece invisível. O 2. Sem cessar vontade, intercedendo ou orando. Aí eu vou colocar lá no grupo da igreja, viu? A resposta. Vamos orar, irmãos? Então guarde aí, viu? Semana que vem nós vamos ler dar continuidade a partir do tópico 3, que é o versículo de 11 ao 13. Irmão, leia Romanos em casa, irmãos, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, gente? Vamos colocar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Quem entendeu aqui, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.